Neste momento venho a essa tribuna com muita alegria por um lado, apesar de apreensiva por outro. Alegria porque sabemos que recentemente o Brasil vem respondendo a um contencioso provocado pela União Europeia que nos questiona há algum tempo sobre política de protecionismo que vem sendo praticada no Brasil nos últimos tempos. E a União Europeia recentemente fez um questionamento, não abriu nenhuma pendência, mas havia feito somente um questionamento junto à Organização Mundial do Comércio relativa a vários setores produtivos de automóveis, por exemplo, fertilizantes e telecomunicações. Senhor presidente, e na última sexta-feira questionava também a União Europeia os incentivos concedidos ao Polo Industrial de Manaus, à Zona Franca de Manaus. E não apenas ao Polo Industrial de Manaus, questionava também os incentivos concedidos para as áreas de livre comércio de Tabatinga, Boa Vista e Bonfim, no estado de Roraima, Macapá e Santana, no estado do Amapá, além de Brasileia, Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, e Tabatinga, que fica no estado do Amazonas, senhor presidente. E questionando muito fortemente os incentivos de imposto de importação, de IPI, aos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus. O que fez, senhor presidente, com que se mobilizassem técnicos do Ministério, não só da Fazenda, mas do Ministério da Indústria e Comércio, da SUFRAMA, defendendo e mostrando que esse tipo de incentivo fiscal ou os incentivos fiscais praticados no Brasil em nada comprometia a competitividade no âmbito do mercado internacional. Tampouco comprometia o possível ingresso das mercadorias oriundas da Europa até o nosso país ou até o nosso continente. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, senhor presidente, todos os incentivos que ela recebe, incentivos relacionados ao imposto de importação para os insumos e tão somente para isso, num limite pré-determinado, os incentivos de produtos do imposto de produtos industrializados, do imposto de circulação de mercadorias, eles servem tão somente para equalizar o valor dos produtos fabricados em plena floresta amazônica, aqueles produtos que são fabricados na região sul e sudeste do país, portanto, exatamente localizada no centro dos mercados consumidores, senhor presidente. Mas, enfim, havia esse questionamento da União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio. E com a alegação, repito, de que o Brasil estaria praticando protecionismo para alguns produtos e para alguns setores. Na última sexta-feira, senhor presidente e senhores senadores, dia 31 do mês de outubro, foi com certa emoção até que nós recebemos a notícia que veio da própria União Europeia. Eu digo, por um lado, feliz e por outro lado, apreensiva. Da União Europeia que decidiu por solicitar a abertura de um painel, aquilo que antes eram somente questionamentos. A abertura de painel no âmbito da OMC significa a abertura de uma investigação, o que não é bom para nenhum país, senhor presidente. Mas a abertura do painel que foi solicitado pela União Europeia excluiu a Zona Franca de Manaus, senhor presidente, excluiu a Zona Franca de Manaus. E isso é muito importante porque é o reconhecimento por parte da própria União Europeia da importância da Zona Franca de Manaus, não só para o Brasil, mas e para o modelo de desenvolvimento nacional, mas para o mundo inteiro. Em fevereiro deste ano, senhor presidente, uma equipe do governo brasileiro, formada por técnicos de Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além do Ministério da Fazenda, Receita Federal e Advocacia Geral da União, esteve em Genebra, na Suíça, mostrando
mostrando que o sistema tributário brasileiro não viola nenhuma regra internacional. Uma semana após o primeiro encontro para esclarecimentos na OMC, a própria presidenta Dilma esteve em Bruxelas e, no seu discurso, reforçou o viés de desenvolvimento sustentável que tem o projeto Zona Franca de Manaus. Na ocasião, a presidenta Dilma destacou a sua surpresa, e aqui eu abro aspas, foi o discurso da própria presidente, de que a Europa, sendo uma região tão comprometida com questões ambientais, contestasse uma produção ambientalmente limpa na Amazônia, que gera emprego e renda e é um instrumento fundamental para que a gente conserve a nossa floresta em pé. Senhor presidente, eu hoje de manhã tive uma audiência muito importante com o ministro Mauro Borges, o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do nosso país. E o ministro dizia o quanto foi importante a intervenção da presidente Dilma nesse caso, que fez todos os esforços possíveis de serem feitos no sentido de defender todos os segmentos e principalmente a Zona Franca de Manaus, mostrando o quanto ela era importante, é importante não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E isso levou a que a própria União Europeia dissesse o seguinte, agora recentemente, que a União Europeia, isso foi dito por José Manuel Durão Barroso, que é o próprio presidente da Comissão Europeia, disse que a União Europeia não tem nada contra a Zona Franca de Manaus, pelo contrário, que eles compreendem perfeitamente a necessidade de discriminação positiva para aquela região como forma de contrabalançar os problemas que podem existir sobre o desmatamento da Amazônia, cuja as consequências não serão apenas sentidas no Brasil, mas serão sentidas em boa parte do mundo. Ou seja, senhor presidente, esse passo importante que nós demos, que a gente tem dado no Brasil já, e eu aqui destaco a aprovação recente da prorrogação por 50 anos da Zona Franca de Manaus, não foi apenas um passo dado pelo Congresso brasileiro, pela nação brasileira que cada vez mais reconhece o papel importante da Zona Franca de Manaus. Mas agora nós temos também o reconhecimento internacional. Isso é muito importante, porque quando nós mantemos uma Zona Franca de Manaus, nós estamos mantendo e prestando um serviço. Eu concluo, senhor presidente, prestando um serviço ambiental contundente, não só para a Amazônia, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E nesse momento em que as mudanças climáticas, que a temperatura do mundo se eleva, mais do que nunca nós precisamos do reconhecimento interno e, sobretudo, do reconhecimento internacional sobre esse importante papel da Zona Franca de Manaus. Muito obrigada, senhor presidente. Concedo a palavra nesse instante ao senador Paulo Paim, como orador inscrito.